Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor da disciplina de Matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço para a minha equipe gestora, equipe de professores, aos meus alunos da 19EM e da 19FM também, que estão acompanhando aqui essa aula pela televisão juntamente conosco, beleza? Pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar aqui uma habilidade que é essa EF08MA05.2, que é associar um problema à sua linguagem algébrica. Então, nós vamos pegar um problema, uma situação matemática, e vamos tentar traduzir o português para uma linguagem matemática, para uma linguagem algébrica, beleza? Então, vamos lá. Nós vamos dar início aqui explicando primeiramente algumas representações algébricas de uma sentença matemática. Por exemplo, quando você escuta o dobro de um número, observe, pessoal, que esse um número aqui, ele pode ser realmente qualquer valor. Como eu desconheço esse valor, o que eu faço com ele? Eu coloco uma letra qualquer, pode ser um X, um Y, um Z, não interessa. Pode ser qualquer variável, qualquer letra aí para representar um número, tá bom? Quando fala de dobro, você tem que lembrar que é alguma coisa multiplicada por 2. Então, o dobro de um número, esse um número eu chamei de x. Então, o dobro de x, no caso aí, vai ser 2 vezes x, ou simplesmente 2x. Então, toda vez que você fala assim, o dobro de um número, você sempre associa 2 vezes a um número qualquer. Ou pode chamar de x, ou pode chamar de y, qualquer letra. Ou se ele der esse número para você, por exemplo, o dobro de 3 é 6. Por quê? Porque 2 vezes 3 é 6. Aí vai, tá bom? O número somado com 9. Novamente, um número a gente desconhece esse valor. Vamos chamar de uma letra qualquer. No caso aqui eu vou chamar de y. Somado com 9, y mais 9. Então é uma coisa bem trivial, bem simples, mas que a gente precisa fazer uma pequena revisão sobre isso aqui, tá bom? Vamos aqui para mais algumas. A quarta parte de um número. A quarta parte, por exemplo, você tem aqui, vou falar aqui uma pizza, né? Enfim, você vai dividir ela aqui em 4 partes, tá? Em 4 partes. Se uma pessoa comer um pedaço dessa pizza aqui, certo? Qual a fração que representa essa parte que ela comeu? 1/4. Ou melhor, representa a quarta parte da pizza. Então, quando você falar de quarta parte, significa dividir por 4. De um número, pode ser um número qualquer, eu vou voltar com x novamente, tá? X sobre 4. Então, a quarta parte de um número é esse valor sobre 4. O 4 sendo aí um denominador, beleza? A quarta parte de um número seria dessa forma. O quadrado de um número. O quadrado de um número, como você não conhece aí o número, nós podemos chamar ele de qualquer letra. Vou chamar aqui de W. W. Como é o quadrado, é o W ao quadrado, ou seja, é elevado a 2. Eu poderia usar qualquer letra, x ao quadrado, y ao quadrado, enfim. Tá bom? O cubo de um número. Se quadrado é elevado a 2, o cubo ele vai ser aí alguma coisa elevado a 3, ou seja, x elevado a 3. Um exemplo aí, eu botei o x, poderia ser A, B, C, qualquer letra, tá bom? Qualquer variável, certinho? A metade de um número, ora, metade significa dividir por 2, ou seja, vou botar aqui metade de um número sendo y sobre 2, pode ser x sobre 2, não interessa. É um número dividido por 2. Por exemplo, a metade de 7 é 7 sobre 2. Ou, se você quiser fazer a divisão, 3,5. A metade de 8 é 8 sobre 2, que é igual a 4. Aí você vai começando a pegar um pouquinho aí do português e transformar o que está escrito em português para uma linguagem matemática, certo? Claro que tem algumas questões mais elaboradas aí que a gente tem que ver com mais detalhes. Então, algumas outras sentenças que também não são difíceis, mas que também são importantes. O antecessor de um número. Pessoal, você sempre tem que lembrar
de números consecutivos, antecessor, sucessor, essas coisas são de suma importância. Então, o antecessor de um número é o número que é uma unidade a menos que aquele número que você está vendo. Por exemplo, quem é o antecessor de 8? O antecessor de 8 é 7. Agora, por que o antecessor de 8 é 7? Porque 8 menos 1 é igual a 7. O antecessor de 15 é 14. Por quê? Porque o 14 ele é o 15 menos 1. Então, o antecessor de um número sempre vai ser esse número tirando uma unidade. Ou seja, o antecessor de um número, se eu considerar esse número sendo x, sempre vai ser representado por x menos 1. Ou seja, um número qualquer menos 1. Então, o sucessor de um número somado a 7. Então, o sucessor, ora, se o antecessor é você subtrair uma unidade, o sucessor é você somar uma unidade. Ou seja, o sucessor de um número vai ser x mais 1, só que ainda fala somado a 7. Ó, somado a 7. Então, aqui a gente pode aqui ainda simplificar essa expressão, né? Ó, 1 mais 7, a gente sabe que é 8, então vai ficar x mais 8. Tranquilo? O quíntuplo de um número. Quando a gente fala de dobro, a gente fala de multiplicar por 2. Triplo, multiplicar por 3. Quádruplo, multiplicado por 4. E o quíntuplo é um número, estando ele multiplicado por 5. Então, se eu considerar o x aí, qualquer número aí, vai ser 5 vezes x, ou melhor, 5x. Isso aí está representando o quíntuplo de um número, certo? Então, a diferença do quadrado de um número, e 8. Então, pessoal, toda vez que você ouvir falar essa palavra, a diferença, quando você falar a diferença, o que é a diferença? Ele é o resultado de uma subtração. Então, você vai ter que lembrar de uma subtração. Então, a diferença do quadrado de um número e 8. Então, a diferença vai ser a subtração de alguma coisa com 8. Quem é essa alguma coisa? É o quadrado de um número. E a gente viu aqui anteriormente, ó, no slide anterior, ó, que o quadrado de um número é alguma coisa elevado a 2. Então, esse quadrado de um número vai ser chamado de x também, ó, x ao quadrado menos 8. Então, o quadrado de um número menos 8, x ao quadrado menos 8. Beleza? Então, a gente viu essas sentenças aí, mas o nosso foco mesmo aqui é a gente trabalhar em exercícios, em problemas. Então, a gente vai ver aqui alguns problemas, alguns dos problemas nós vamos resolver realmente a equação que a gente caiu ali, e outros problemas nós vamos deixar apenas ali a sua linguagem algébrica, tá bom? Então, vamos ver. Vamos analisar um exemplo. Primeiramente, vamos analisar aqui um exemplo. A diferença entre os 2/3 de um número racional e sua metade é igual a 10. Qual é esse número? Então, vamos para a solução. Qual é o número racional? O número racional, eu não sei quem é, então nós vamos chamar de x, tá? Nós vamos chamar de x. O 2/3 desse número racional é 2/3 multiplicados a esse x. A metade desse número será quem? A metade a gente viu que é x sobre 2. Então, a linguagem algébrica desse problema, qual que vai ser? A diferença entre os 2/3 de um número racional. Então, diferença vai ser uma subtração. Então, de 2/3 desse número racional e sua metade, ou seja, x sobre 2, é igual a 10, olha aí. Então, nós vamos focar nesse exemplo aqui apenas na linguagem algébrica, certo? Apenas na linguagem algébrica. Então, é exatamente isso aí. Eu peguei uma sentença, né? Uma coisa que está escrita aí na linguagem em português, ó, a diferença entre 2/3 de um número está escrito por extenso, vamos dizer assim, né? E transformei ela numa linguagem algébrica, numa linguagem matemática, numa equação nesse caso aí, tá certo? Numa equação que possibilita eu calcular esse número, tá certo? Que possibilita eu calcular esse x, esse valor aí que é o x, tá certo? Então, o nosso foco aqui
na aula de hoje, pessoal, é exatamente verificar como chegar nessa sentença matemática aí, nessa linguagem algébrica de um problema, tá certo? Então vamos aqui para alguns exercícios. O primeiro exercício diz assim, ó, observe o diálogo entre Fábio e seu avô. Logo após, faça uma representação algébrica que possibilita resolver a idade deles. Então, eu quero que nesse primeiro exercício apenas uma representação algébrica, uma linguagem algébrica. Então, o rapazinho fala assim para o avô dele, vô, qual é a sua idade? Aí o avô dele fala o seguinte, juntos, nós temos 66 anos e eu sou 42 anos mais velho que você. Então, vamos colocar aqui Fábio, que é o rapazinho, né? E aqui o avô de Fábio. Então vamos lá. Ele fala o seguinte, juntos nós dois temos 66 anos. Então se eu somar a idade de Fábio e do avô dele, tem que dar 66 anos. E eu sou 42 anos mais velho que você, ou seja, se Fábio tem uma idade que eu não sei qual é essa idade, eu vou chamar ela então de X, tá? Se Fábio tem X anos, o avô dele falou que é 42 anos mais velho que ele, ou seja, a idade do avô de Fábio é X, que é a idade dele, mais 42, certo? Então ele pergunta, qual é a representação algébrica que possibilita resolver a idade deles? Então aqui, basta pegar a idade de Fábio, que é X, mais a idade do seu avô, que é X mais 42, e colocar isso aqui igual a 66. Por que 66? Porque ele falou no iniciozinho da conversa ali, ó, juntos nós temos 66 anos, ou seja, se tu somar a minha idade e a tua, nós temos juntos 66 anos, tá certo? Então aqui a gente ainda pode fazer mais uma coisinha aqui, ó. Por quê? Porque x mais x é 2x, tá? Então 2x mais 42 igual a 66. Então eu traduzi aquela conversa ali do avô dele com ele, o problema, eu traduzi o problema matemático, eu traduzi numa linguagem matemática que possibilita eu calcular aí a idade deles, tá? Aí para eu calcular a idade deles aí, basta eu resolver o valor de x. Se eu calcular o valor de x, quando eu calculo x, eu já tenho a idade de Fábio. Depois que eu calcular o x, basta eu pegar esse x, somar com 42, que dá exatamente a idade do avô de Fábio. Mas nós vamos ficar nesse primeiro exercício aqui apenas na representação algébrica e na equação, beleza? Que resolve aí esse problema. Então, o segundo diz o seguinte, segundo exercício, né? Luiz é um excelente atleta de natação. Ele já conquistou medalhas de ouro, prata e bronze, em um total de 63, no caso 63 medalhas, né? Determine o número de medalhas de cada tipo conquistadas por Luiz, sabendo que os números são consecutivos e que a maior parte das medalhas conquistadas é de ouro e a menor parte é de bronze. Então, pessoal, o que são números consecutivos? São os números que estão em sequência ali, vou dizer assim, um atrás do outro, por exemplo. 3, 4, 5 são números consecutivos. São números em sequência que a diferença entre dois deles é uma unidade. Então vai ficar 3, 4, 5, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 21, 22. Então, isso são números consecutivos. Então, para eu determinar os números consecutivos, eu sei que é o seguinte, se eu somar ouro mais prata mais bronze, isso aqui vai ter que ser igual a 63 medalhas. Dessa questão aqui, pessoal, ele está querendo que a gente calcule o quê? O número de medalhas de cada tipo. Então, ele quer realmente cada tipo das medalhas. Como ele fala para a gente aqui, eu vou até fazer diferente aqui, vou fazer o seguinte, se a gente somar ouro mais prata mais bronze, vai ter que dar 63, tá certo. Mas eu vou botar logo aqui a parte algébrica que representa cada uma delas. Ele diz o seguinte, ó,
No finalzinho, ó, sabendo que os números são consecutivos e que a maior parte das medalhas conquistadas é de ouro e a menor é de bronze. Se a menor é de bronze, nós vamos chamar aqui a de bronze aqui, ó, de X. Como são números consecutivos, prata, ele ganhou um total de X medalhas mais uma unidade. E de ouro, ele ganhou o total de X mais uma unidade, mais um, no caso, X mais 2. Ó. São números consecutivos. Vamos supor que X aí seja 2, um exemplo, tá? 2. Então, ele ganhou 2, 3 e 4. Observe, são números consecutivos. Então, para você representar 3 números consecutivos, você pode utilizar essa fórmula aí, ó. X, X mais 1 e X mais 2. Beleza? Então, se você somar o total de medalhas aí que ele ganhou de ouro, mais prata, mais bronze, tem que dar 63. Ou seja, o ouro foi X mais 2, prata X mais 1 e bronze X. Isso aqui tem que ser igual a 63. Vamos continuar lá em cima. Ó. X mais X mais X dá 3X. 2 mais 1 dá 3. Pessoal, se ele quisesse apenas a linguagem algébrica, ou representação algébrica, que possibilitasse calcular as medalhas, a quantidade de medalhas aí, ó, essa aqui seria a resposta, 3x mais 3 igual a 63. Mas ele pede para a gente calcular cada um deles, né? Ó. Ou seja, então vai ficar 3x, esse mais 3 a gente vai levar lá para o outro lado subtraindo, ou seja, com sinal de menos, né? Ó, vai ficar 63 menos 3. 63 menos 3 nós sabemos que é 60. E o 3 aqui está multiplicando, eu levo ele para o outro lado, ele vai dividindo, tá? Então, 60 dividido por 3, ou seja, 60 dividido por 3 é igual a 20. Certinho? Então, significa que bronze, ele ganhou 20 medalhas, prata, ele ganhou 21 medalhas, e ouro, ele ganhou aí 22 medalhas. Ok? Então, esse daí é o resultado do segundo exercício. Terceiro, Alberto verificou que a terça parte do número de livros que possui mais 5 é igual a 4 nonos do total desses livros. Represente esse problema através de uma linguagem algébrica. Então, vamos lá. Alberto verificou que a terça parte do número de livros que possui, então, qual é a quantidade desses livros que ele possui? A gente não sabe, vamos chamar de X. Então ele fala a terça parte do número de... Se a terça parte é X sobre 3. Então, a terça parte do número de livros que possui, mais 5, ó, mais 5, é igual a 4 nonos do total desses livros. 4 nonos de X, né? Ó, vezes X. Represente problema em linguagem algébrica, então está aqui. É dessa forma aqui que vai ser representado esse problema aí. X sobre 3 mais 5 igual a 4 nonos de X, certo? Então, a terça parte, X sobre 3, somado com 5, é igual a 4 nonos do total. Se o total é X, é 4 nonos de X. Então, está aí o terceiro exercício resolvido. Quarto exercício. Pedro e Ernesto colheram juntos 55 laranjas. Pedro colheu 4/7 da quantidade colhida por Ernesto. Quantas laranjas Pedro colheu? Então, vamos ver. Ernesto, tem aqui, né? Pedro e Ernesto. Pedro colheu 4/7 da quantidade colhida por Ernesto. Então, Ernesto colheu X, Pedro colheu 4/7 de X. Ou 4x sobre 7, é a mesma coisa. Então, ele quer saber quantas laranjas Pedro colheu. Então, ele fala que colheram juntos 55, ou seja, se eu somar 4/7 de X mais X, tem que dar 55. Quando você trabalha com fração, aí você tem que fazer a primeira parte, é fazer o MMC, tá? Então, aqui o MMC vai ser 7. Aí você vai dividir embaixo e o resultado você vai multiplicar em cima. 7 dividido por 7 dá 1, vezes 4x dá 4x. Aqui é como se houvesse 1 aqui embaixo, ó. 7 dividido por 1 dá 7,
vezes x dá 7x. E aqui também é como se houvesse 1, né? Isso vai ficar 55, 7 dividido por 1 dá 7, vezes 55, ó. Vai dar 35, vai 3, 35 com mais 3 dá 38, ou seja, 385. Aí pode cortar o 7 com 7, ó. 4x mais 7 dá 11x, igual a 385. Trazer para cá, né, ó. Esse cálculozinho auxiliar aqui, a gente pode apagar ele. Então, o 11 ele está multiplicando, eu vou levar ele para o outro lado, ele vai dividindo. Então, aqui vai ficar quanto aí, ó? Ficar, no caso, 35, né? É isso mesmo. Então, significa o seguinte, que Ernesto colheu 35, não é isso? Se Ernesto colheu 35, quanto foi que Pedro colheu? 20, não é isso? Porque se o total foi 55 e um colheu 35, o outro colheu o que falta aí para 55, que no caso é 20. Beleza? Então tá aí o quarto exercício resolvido. Vamos para o quinto. Maria repartiu 460 figurinhas entre André, Breno e Cid, de modo que Breno recebesse o dobro de Cid e André ficasse com 60 figurinhas a mais que Breno. Quantas figurinhas cada um deles recebeu? Então vamos lá. Temos aqui, vou representar A por André, B por Breno e C por Cid, tá bom? Então vamos ler a questão. Ó. De modo que Breno recebesse o dobro de Cid. Ó, o Cid eu vou chamar de X, tá? E o Breno recebeu o dobro, ou seja, 2x. E André ficasse com 60 figurinhas a mais que Breno. Se Breno recebeu 2x, André vai receber 2x mais 60. Então vai ficar o seguinte, a fórmula aqui vai ficar, ó, 2x mais 60 mais 2x mais x igual a 460. Por que 460? Que foi o total de figurinhas aí que ela repartiu entre eles, tá? Então 2x mais 2x, 4x, mais x dá 5x. O 60 tá somando, eu vou levar para o outro lado subtraindo, tá? Então 5x aqui é igual a 400. X aqui é igual a 80. Então, o Cid aqui recebeu 80. O Breno recebeu 160. E o André recebeu aí 220. Se você calcular, dá exatamente 220, tá bom? Então, esse aí também foi o nosso quinto exercício resolvido. O sexto, um terreno retangular tem 144 metros de perímetro. O comprimento do terreno tem um triplo da medida da largura. Determine as expressões algébricas que possibilitam calcular suas dimensões, comprimento e largura e sua área. Então, aqui é um retângulo, né? Ó. Aqui a largura é x e o comprimento é o triplo, ou seja, 3x. Então, para a gente calcular, vamos só fazer só a expressão algébrica, tá? Para a gente calcular as dimensões, comprimento e largura, ele deu que o perímetro é 144, ou seja, se a gente vai pegar 3x mais 3x mais x igual a 144. Ou seja, 6, 7, 8x igual a 144. Então, isso aqui é a expressão algébrica que possibilita a gente calcular tanto o comprimento como a largura. E para a gente calcular a área, a expressão algébrica, a área de um retângulo sempre é base vezes altura, tá? A base, no caso aqui, é 3x e a altura aqui, no caso, é x, ok? Então, 3x vezes x, nós sabemos aí que é 3x ao quadrado, certo? Então, essa é a expressão algébrica que nos possibilita calcular aí a área dessa figura, tá bom? Sétimo exercício diz o seguinte, ó. Thelma comprou uma calça e pagou-a em 3 prestações. Na primeira prestação, ela pagou a metade do valor da calça, na segunda, a terça parte e na última pagou R$20. Determine o valor da calça. Então, vamos lá. Ela fala que
que a primeira prestação aí, ela pagou a terça parte. Então, o primeiro passo, a gente vê o valor da calça. Qual o valor da calça? A gente quer calcular exatamente isso. Então, nós vamos chamar aí de X, tá? Quando fala de... na primeira ela pagou metade, significa que na primeira prestação, ela pagou X sobre 2. Na segunda prestação, ela pagou a terça parte, ou seja, X sobre 3. E na terceira, ela pagou aí R$20. Ou seja, o valor da calça vai ser exatamente X sobre 2, mais X sobre 3, mais 20. Esse é o valor da calça, ok? Então aqui a gente pode muito bem, primeiramente, fazer o MMC, né? Ó. A gente sabe que vai ser 6, porque 2 e 3 são números primos, e o MMC vai ser a multiplicação entre eles, que é como se houvesse 1. 6 dividido por 1 dá 6 vezes x, dá 6x. 6 dividido por 2 dá 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 3 dá 2 vezes x, 2x. 6 dividido por 1 dá 6 vezes 20 dá 120. Lembrando que aqui você divide embaixo, né? E o resultado você multiplica em cima. Pode cortar aqui o 6 com 6. Então, 6x aqui igual a 5x mais 120. O 5x aqui nós vamos levar para o outro lado, negativo. E 6x menos 5x dá apenas x. Ou seja, o valor da calça aí é R$120, ou foi R$120, certo? E aí, a outra questão, a oitava, fala assim, um pai tem 40 anos e seu filho 10 anos. Determine a expressão algébrica que possibilita calcular quantos anos passarão até que o pai tenha o dobro da idade do filho. Beleza. Então, o pai tem 40 anos. E o filho tem 10. Daqui quantos anos a idade do pai vai ser o dobro da idade do filho? Então, daqui quantos anos nós vamos chamar de x, que a gente não sabe quantos anos são. Então, daqui x anos, o pai vai ter 40 mais x e o filho vai ter também 10 mais x. Só que ele quer que você calcule de tal forma que a idade do pai seja igual ao dobro da idade do filho, ou seja, 40 mais x, que é a idade do pai, vai ser igual a 2 vezes a idade do filho, que no caso é 10 mais x, certinho? Então, essa daqui, ele quer apenas a expressão algébrica, né? A linguagem algébrica. Então, essa daqui vai ser a expressão que possibilita você calcular aí daqui quantos anos a idade do pai será igual ao dobro da idade do filho. Beleza, pessoal? Então, isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Obrigado a todos pela atenção, um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.